O que me interessa interpretar agora é qual a densidade habitacional líquida. Para isso, eu vou fazer uma correlação entre a quantidade de lotes e a área de cada um dos setores censitários. A análise por meio do setor censitário me permite depois comparar a densidade demográfica. Para o procedimento, eu vou utilizar dois comandos. O primeiro, converter lotes para centroides, e depois eu vou contar a quantidade de centroide dentro de cada um dos setores censitários, ou seja, do polígono do setor censitário. Na sequência, eu vou criar uma nova coluna nos polígonos dos setores censitários, onde eu vou converter a área de metros quadrados para hectare, que é a unidade de medida de densidades, e vou dividir a quantidade de lotes pela área do setor censitário em hectare. Lá no nosso QGIS, já tenho aqui inserido os lotes existentes em 2016 e os setores censitários. Para começar, então, vou criar os centroides. Vou em vetor, investigar, geometria, centroides, e vou converter a partir dos lotes. Então, é só dar a executar. Nesse caso, como esses procedimentos demoram, eu já fiz eles antecipadamente e não vou fazer novamente. Mas é só clicar em executar e ele vai criar isso aqui, que é um ponto em cima de cada um dos lotes existentes. Na sequência, o que eu vou fazer é voltar em vetor, agora em analisar e contar pontos no polígono. Esse procedimento é um pouco mais lento, porque o que ele vai fazer? Dentro de cada área dessa do setor censitário, ele vai contar a quantidade de pontos que existe aqui dentro. Estou aqui tomando como hipótese de que cada um dos lotes tem apenas uma unidade. Nesse caso, então, eu vou contar dentro do setor censitário os centroides, que são cada um dos lotes. Mando salvar em arquivo. Então, setor censitário, densidade, salvar. E mando executar. Nesse caso, como eu disse, o procedimento é ainda mais lento, deve demorar no meu computador de 2 a 3 minutos. Então, para economizar tempo do vídeo, eu também já fiz o processamento. São essas camadas aqui que estão em rosa no fundo. O que me interessa é a tabela de atributos dele. Vou abrir a tabela de atributos. E aqui o que ele vai aparecer é, numa primeira coluna, o tamanho da área de cada um dos setores censitários em metros quadrados e a quantidade de centroides contados dentro de cada um desses setores censitários. Note que tem um valor muito diferente entre um e o outro. Então, tem setores censitários que só tem um lote, tem outros que não tem nenhum. Provavelmente são setores censitários em áreas rurais. O que me interessa mais são esses que têm valores de lotes maiores. Eu vou começar, então, convertendo a área do polígono para hectare. Para isso, o que eu preciso fazer é criar uma nova coluna, área hectare, onde eu vou botar o valor de área em hectare. Vou botar um número real, porque o número vai ficar muito pequeno depois da vírgula, porque os setores censitários são bem pequenos. Eu vou, então, escrever uma nova fórmula na coluna área hectare. Para escrever fórmulas, eu clico no símbolo de somatório, e o que eu preciso fazer, então, é converter a área em hectare. Eu sei que cada 10.000 metros quadrados equivale a 1 hectare, então basta dividir o valor de área em metros quadrados por 10.000, que eu vou ter o valor em hectare. Deixa eu dar OK e clicar atualizar todos. Então o que ele fez foi pegar esse valor e converter em hectare. Agora eu crio uma nova coluna, onde eu vou botar a densidade habitacional líquida. Então eu vou colocar em número real, porque os números podem dar muito pequenos. Agora eu vou escrever uma nova fórmula em densidade habitacional líquida. Apago essa. E o que eu preciso fazer é dividir o número de
lotes sobre a área que está aqui. Então, divido o número de lotes, que na minha coluna ele escreveu num points, dividido pela área hectare. Ok? E mando atualizar todos. Aqui então eu tenho o valor de hectare por cada um. Como já disse, os valores que estão iguais a zero geralmente são áreas rurais. Dou um salvar. Desligo a edição para não fazer nenhuma alteração involuntariamente. E posso fechar a tabela de atributos. Agora o que me interessa é classificar esse dado para que eu consiga visualizar. Eu vou apagar os lotes centróis e vou incluir agora as vias para eu conseguir visualizar a espacialidade desse dado. Vou botar as vias em preto. Pronto. Entro no setor censitário. Ajustar a janela. E mando categorizado, melhor dizendo, graduado. Eu vou graduar a densidade habitacional líquida. Um esquema de cor interessante aqui pode ser o red, yellow, green. Eu vou criar 3 classes. Por quê? Lá, junto com os slides da aula, eu tenho informações no valor líquido o que é alto, o que é baixo e o que é médio. Nesse caso, um valor baixo, segundo as tabelas do Osceola e do Davidson, é de 20 unidades por hectare, um médio de 80 e um alto de 670. Vamos ver aqui, nós não temos nenhum valor acima de 80, mas temos entre 20 e 80. Então, o primeiro que eu vou fazer, aliás, eu vou criar 4 classes, porque a primeira que eu vou fazer é uma de 0, 0, que não tem nenhum tipo de densidade construtiva, porque é um local provavelmente vazio de lotes urbanos. Vou colocar cinza para que ele não apareça no meu mapa. Uma densidade habitacional baixa é até 20. Uma média é de 20 a 80. E uma alta é de 80 até o limite que vai. Nesse caso, não tem mais do que esse limite, então eu posso excluir esse último. Ou então, incluir uma nova classe que vai de 80 até 1000, por exemplo, caso exista. Nesse caso, a cor dele vai ser vermelha, se for muito alto. Se for baixo, pode ser verde. E se for médio, pode ser, então, alaranjado. Aqui, mais ou menos seguindo a escala de cores que está aqui. Dou OK. E ele vai pintar, então, todos os setores censitários que têm maior ou menor densidade construtiva. Nos interessa agora analisar aonde estão esses setores censitários. No caso, por exemplo, do Guará, nós temos áreas desocupadas, principalmente ao longo da rodovia, nas proximidades do parque, da entrada do Guará, e em áreas centrais, provavelmente perto de vias ou equipamentos públicos que não têm lotes. E tem algumas áreas que têm maior densidade habitacional e outras que têm menor densidade habitacional, a depender da própria espacialidade do assentamento. Indo mais para a Samambaia, da mesma forma, tem locais com maior densidade e outros menos. Mas no caso do Distrito Federal, nós não temos nenhum caso de densidade construtiva alta. Aliás, mesmo porque já é um local
no Distrito Federal, as densidades aqui são sempre baixas. Eu vou também converter aqui a legenda para o sistema de classes que a gente está utilizando. Então, o primeiro é inexistente, o segundo, baixa densidade habitacional líquida, média densidade habitacional líquida e alta densidade habitacional líquida. Ok? Só para que aqui na legenda eu consiga perceber onde estão especializadas essas densidades. Fazer uma atualização no valor de densidades habitacionais, tanto líquida quanto bruta. Eu tinha feito aquela hora em tipo de cidade heterogênea, mas aí apliquei para o caso do Distrito Federal. No caso do Distrito Federal, boa parte da ocupação ela é horizontal, não é heterogênea no sentido de ter diversos gabaritos, então não era possível utilizar aquele espectro de densidades. No caso das densidades mais apropriadas para a classificação do Accioli e Davidson, é de uma densidade líquida habitacional de gabarito mais baixo, um valor baixo de 0 a 20, médio de 20 a 40 e alto de 40 a 80 ou maior do que 80, que no caso do Distrito Federal nem supera os 75. E no caso do bruto, os valores baixos vão de 0 a 12, no médio de 12 a 24 e no alto de 25 a 50, isso segundo a classificação que está aí na tabela ao lado. Como resultado, o que nós temos no caso de densidade habitacional líquida é esse o resultado. Então, nós temos lugares de maior densidade, isso considerando um tipo de ocupação horizontal, em casas unifamiliares. Se fosse um local multifamiliar, aí esses valores provavelmente seriam baixos. E como resultado, então, nós temos esse tipo de ocupação, muito maior a densidade, né, ao longo de todo o assentamento, mas ainda assim, em muitas áreas, por exemplo, no caso de Ceilândia, naquela parte onde tem os equipamentos, e outras, inclusive, nas áreas residenciais, tem baixa ocupação com densidade habitacional líquida.